Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vou falar com vocês sobre a previsão do Instituto de Saúde da Universidade de Washington para a pandemia aqui no estado da Paraíba e também em todo o Brasil. Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e estou de volta aqui no podcast Jornal de Campina Grande, trazendo para você as principais notícias do dia. E o destaque hoje é para uma informação extremamente relevante. O Instituto de Saúde da Universidade de Washington prevê que a Paraíba vai pular de 6 mil, atualmente está com 5.949, segundo o último boletim divulgado ontem. 5.949, muito provavelmente hoje completa os 6 mil. Paraíba vai sair desses 6 mil mortos por Covid para 13 mil mortes por Covid. Projeção atual mostra que no atual cenário poderão morrer até 13.775 paraibanos até o dia 1º de julho, com média de mortes diárias de até 167 doentes. Isso quer dizer que nos próximos 30 dias haverá dia em que morrerão até ou mais de 160 pessoas, vitimadas pelas complicações resultantes do novo coronavírus, da doença que nós conhecemos como Covid-19. Mas de onde vêm esses números? E será que eles são confiáveis? Muito bem. A primeira coisa que você precisa saber é que esses números, esses dados, eles vêm de um instituto, o Instituto de Saúde, de Métricas em Saúde e Avaliações da Universidade de Washington. É um instituto independente que tem um conselho de diretores e supervisores. E o conselho é composto por personalidades da área de saúde pública do mundo todo. Esse conselho se reúne para revisar o progresso da direção de pesquisa do Instituto. E quem são os membros fundadores do Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington? Eu vou aqui citá-los. A Gro Harlem, que é ex-primeira-ministra da Noruega. O Lincoln Chen, que é presidente do Conselho Médico da China. O Harvey Feinberg, que é presidente do Instituto de Medicina dos Estados Unidos. O Júlio Frank, que é presidente do Conselho do Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde, é reitor da Universidade de Harvard, da Escola Pública de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Tedros Adhanom, que é ministro da Saúde da Etiópia, foi ministro da Saúde da Etiópia e é atual presidente da Organização Mundial de Saúde. A Jane Houghton, que é secretária do Departamento de Finanças da Austrália. A Srinath Reddy, que é presidente da Fundação de Saúde Pública da Índia. O David Hawkes, que é diretor sênior do Silver Lake, nos Estados Unidos. E o Tomris Turman,
que é presidente do International Children's Center de Ankara, na Turquia, e ex-chefe do Departamento de Pediatria, Medicina Neonatal da Universidade de Ankara, a Ankara Medical School. Então, são celebridades mundiais que se reuniram para montar esse instituto. E ele tem feito várias previsões desde o início da pandemia, levando em consideração todos os dados disponíveis. E a partir desses dados demográficos de cada região, e também levando em consideração, nesses cenários, a distribuição de vacinas, as previsões são feitas para 3 meses, com distância de 3 meses. Então, a última previsão acaba de ser publicada e ela tem um cenário de projeção até o dia 1º de julho de 2021. Repare que nesse banco de dados, que você pode acessar, qualquer um pode acessar, o banco de dados está online, é covid19.healthdata.org, Covid-19 o nome da doença, e Health Data é dados de saúde, né? Mas Health em inglês, Health de saúde, Data, healthdata.org. E lá você pode encontrar a previsão para praticamente todos os países do mundo, inclusive para o Brasil. No caso do Brasil, também as previsões por estados. E aí eu peguei aqui para destacar o estado da Paraíba, que me chamou muita atenção. Primeiro, porque eu moro em Campina Grande, no estado da Paraíba. E os dados mostram uma evolução muito rápida e mortal da doença nos próximos dias. Então é um alerta importante que precisa ser feito para toda a população, notadamente para os que são responsáveis pela gestão da saúde pública, né? Notadamente aqueles que trabalham para o governo do estado, para as prefeituras municipais dos 223 municípios paraibanos. O último boletim divulgado pelo governo da Paraíba mostra que aqui na Paraíba já são 264 mil casos confirmados, 5.949 mortes, quase 6 mil, né? 186 mil recuperados, e nas últimas 24 horas foram 1.000 casos novos, 1.059, 43 óbitos e 139 pessoas se recuperaram. Na Paraíba toda, a média de ocupação da UTI é de 80%. 80% dos leitos disponíveis na Paraíba estão ocupados. E de enfermaria, 68%. Na Grande João Pessoa é onde há maior ocupação de UTIs, chega a 86%. No Sertão chega a 90%. Em Campina Grande, 66%, é a região do estado com mais disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva. Concentrados, a maioria deles, no Hospital Pedro I, que é um hospital municipal mantido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Muito bem, nós estamos arredondando 6 mil mortos. A previsão do Instituto de Métricas em Saúde e Avaliações da Universidade de Washington, a projeção é que no dia 1º de julho chegaremos a 13.775 mortes. E se hoje, no dia 1º, repare que essa projeção ela foi feita no mês passado, ela foi feita em março.
e divulgada no dia 24 de março. E a última observação feita pelo Instituto dá conta aqui do dia 25 de março, quando foram observados 5.402 mortos por Covid na Paraíba. Isso é dado já contado. Só que nesse intervalo de tempo já morreu mais gente. E a projeção do Instituto era que chegaríamos a 5.947 no dia 6 de abril, que é hoje. E hoje os dados mostram 5.949 mortos. Então repare que se você for observar, o Instituto acertou na mosca a sua projeção de 5.947 mortos para o dia 6 de abril. Ainda não estamos considerando os dados de hoje, mas se o Instituto previu 5.947, já temos 5.949, 2 mortes a mais do que o previsto, sem contar o dia de hoje. Então acompanhe comigo o raciocínio. Esse Instituto prevê que nos próximos dias haverá um aumento significativo do número de mortes, principalmente entre o mês de maio e o mês de junho. Entre o mês de maio e o mês de junho, entre o dia 21 de maio e o dia 21 de junho, vai ocorrer, segundo as projeções, a morte de um grande número de pessoas. E se você for reparar, a previsão é que nos meses de maio, junho e julho, nesses 3 meses, morram 7.700 pessoas. É mais do que já morreu até agora durante toda a pandemia. Então esse é um momento de inflexão. Esses meses de abril, maio, junho e julho são meses decisivos para a pandemia na Paraíba. Esse mesmo instituto faz uma previsão de mortes diárias, levando em consideração o que já foi observado. E a previsão é que cheguemos a um pico de 167 mortes no dia 13 de maio. Ou seja, daqui a coisa de um mês, esse será o pico de mortes diárias. E depois desse pico vai haver ainda um decréscimo, né? Começará um decréscimo, a projeção é essa, mas até chegar lá, até que diminua, pelo menos 7.775 paraibanos terão morrido de Covid-19. O uso de recursos hospitalares aumentará significativamente, atingindo o seu ápice justamente por volta do dia 21 de maio. Os leitos de UTI serão intensamente demandados e é possível, é provável que falte leito de UTI para as pessoas que estarão doentes, considerando os leitos de UTI atualmente disponíveis. Os ventiladores invasivos necessários, todo o equipamento necessário para manter vivo o doente de Covid, vai ser intensamente demandado nos próximos dias, notadamente com um pico da pandemia previsto para o dia aproximadamente na primeira quinzena de maio, né? Até o dia
21 de maio a 21 de junho, é onde teremos aí o período mais crítico da pandemia, por assim dizer, por causa do número de mortes e por causa do intenso uso dos recursos hospitalares. Essas previsões, elas tendem a se confirmar, mas é possível que isso possa ser mudado. É possível que haja uma mudança nessa linha traçada, nessa projeção já traçada. E para que isso aconteça, é preciso que nós nos empenhemos na mudança de comportamento. Os epidemiologistas preveem, estabelecem, melhor dizendo, que para se proteger dessa doença é preciso distanciamento social. É preciso higiene intensa e o uso de máscaras, além da vacinação para atingir a imunidade de rebanho. Mas se hoje tivéssemos todas as vacinas necessárias, não seria possível vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas para atingir a cobertura vacinal ideal para evitar essa tragédia anunciada por essa projeção do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington. E o que se pode fazer diante dessa situação? Esse é o problema. O que fazer diante dessa situação? E a única coisa a fazer é se proteger, é tentar evitar o colapso nos sistemas de saúde. E isso só poderia ser feito com um isolamento social intensivo e radical, que é muito difícil de ser feito. Então, de certa forma, podemos dizer que as previsões atuais, elas são determinísticas, porque não existem condições políticas nem econômicas para se promover uma medida radical de confinamento. E como essas condições não existem e as pessoas não querem mais usar as ferramentas disponíveis para se prevenir, a tendência é que as mortes se multipliquem e aumentem. Esse mesmo instituto projeta para o Brasil inteiro, você ouviu até agora as projeções para a Paraíba, mas as projeções para o Brasil até o dia 1º de julho é de 562.863 mortes por Covid até o dia 1º de julho, com aumento significativo, e é possível, né, com picos de até 4.000, podendo chegar a 5.000 mortos diários, justamente nesse período mais crítico, que é o mês de maio. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nós assistiremos aí, segundo essas previsões, essas projeções, um aumento absurdo no número de pessoas contaminadas e mortas pela Covid-19. Algo que necessita, esse problema, um problema complexo, ele necessita da união dos governos e da sociedade para enfrentá-lo. Entretanto, nós estamos nesse momento do Brasil vivendo uma conflagração entre as unidades da República, da Federação.
A federação está esfacelada. Cada município faz o que quer. Cada estado faz o que quer. Cada governador tem uma ideia diferente. Tem especialistas que consulta diferentes. Sofre pressões econômicas diferentes. Então cada governador toma uma medida, cada prefeito toma uma decisão e o cidadão, no meio dessa confusão, desse número cada vez maior de desinformação, está literalmente perdido. O ideal era que tivéssemos uma política nacional de enfrentamento da pandemia, mas ainda não temos. Já há mais de um ano enfrentando a pandemia e ainda não temos uma política nacional de enfrentamento. Em parte porque a justiça também se meteu no problema e arbitrou que estados podem decidir por si mesmos, as cidades decidirem por si mesmas o que fazer. E aí cada um saiu tomando uma decisão, só que não existe fronteira que separe as cidades e os estados. Essa organização política é uma conveniência intelectual, né, geográfica, mas na prática as pessoas vêm e vão. Se não pode aglomerar numa cidade, o cidadão vai aglomerar em outra, aonde pode. Se não pode fazer o que quer num lugar, vai em outro, aonde pode. E daí nenhum tipo de medida acaba funcionando direito. É por isso que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo inteiro. Porque não há uma coordenação nacional e as decisões tomadas individualmente pelos governadores e prefeitos são insuficientes para barrar o vírus, que não respeita fronteiras entre as cidades, que não respeita fronteira entre os estados e que não respeita a ideologia de ninguém. Mata cidadãos de direita e cidadãos de esquerda. Mata quem se previne e quem não se previne. Mata jovens e mata idosos. Mata adultos, mulheres e crianças. Portanto, um desafio significativo. E o grande problema, meus amigos e minhas amigas, é que poucos governantes conseguiram compreender que este desafio desta pandemia é um desafio inédito, que requer medidas inéditas, inovadoras, que requer, para ser solucionado este problema, o uso de tecnologia, de inteligência artificial, de recursos científicos avançados e, necessariamente, de cooperação coletiva. Para vencer essa pandemia, precisamos de cooperação coletiva, de inteligência coletiva. E no atual cenário, essas condições elas não existem. É por isso que continuamos a sofrer, a perecer por causa desse vírus. Nos faltam vacinas, nos faltam medidas efetivas, nos falta auxílio financeiro para manter confinamento, as empresas estão quebrando, os trabalhadores perdendo seus empregos, a fome está aumentando no Brasil, a pobreza está aumentando, a miséria está aumentando e não está bom para ninguém. Não está bom para ninguém. Nós estamos numa situação caótica que, para sair dela, precisamos de líderes políticos mais inteligentes do que os que estão aí se apresentando, porque esses não parecem capazes de nos tirar desse abismo. Eu aqui trago apenas informações, dados.
Isso é ciência de dados. Se você quer brigar com os dados, brigue com os cientistas da Universidade de Washington. Os maiores cientistas do mundo estão reunidos para realizar esse tipo de projeção. Se você não acredita nelas, aguarde. Aguarde para a confirmação desses números em breve e de uma forma que pode atingir-lhe até pessoalmente. Portanto, previna-se. E aos tomadores de decisão, aos gestores públicos, fica o meu apelo para que conheçam o trabalho do Instituto, para que avaliem os dados disponíveis e usem esses dados para melhorar a política de saúde pública que estão desenvolvendo para o enfrentamento da pandemia atualmente. Muito bem, vamos às manchetes das principais notícias de hoje. Começando aqui com o destaque de hoje da Folha de São Paulo. A Folha circula em todo o país, está online e destaca em sua principal manchete de capa: com aval de Bolsonaro, novo ministro da Justiça vai trocar o chefe da Polícia Federal. Essa é a principal manchete de capa. Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, fará a mudança nos próximos dias. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal também deve ser substituído. Braga Neto assume defesa com exército ressentido e crítico a gestos de Bolsonaro na pandemia. Entenda ações do Supremo que questionam a Lei de Segurança Nacional criada pela ditadura. Manchete da Folha: São Paulo tem 1.389 mortes por Covid em 24 horas e bate novo recorde. Esse recorde batido por São Paulo vai elevar o número de mortes no Brasil inteiro e hoje chegaremos com certeza a provavelmente 4.000 mortes em 24 horas. Em discurso de posse, chanceler defende diplomacia da vacina e desenvolvimento sustentável. Justiça autoriza sindicato em Campinas a comprar vacina. Biden antecipa em 2 semanas prazo da primeira dose a todos os adultos. Brasil vai priorizar ou precisa priorizar vacinação para acelerar a retomada econômica, é o que diz o FMI. Ministério Público pede alerta sobre crime de responsabilidade em sanção do orçamento público. Taxas de eficácia de vacinas não podem ser comparadas. Maioria dos europeus fica aquém da meta em vacinação dos que estão com mais de 80 anos. A meta de vacinação das faixas etárias não está sendo cumprida na Europa, também não está sendo cumprida no Brasil. Nós sabemos disso. Apenas 3,5% dos brasileiros estão imunizados, porque já receberam a primeira dose 12%, mas imunizados, ou seja, com a segunda dose, são apenas 3,5%. Esse é um dado relevante, porque o biólogo Átila Yamarino, que trabalha com divulgação científica, disse que mesmo que tivéssemos 400 milhões de doses, não conseguiríamos distribuí-las a tempo de evitar as mortes já previstas, já projetadas, com as pessoas que já estão infectadas e com as que estão sendo infectadas hoje. Portanto,
Se a vacinação é uma medida extremamente importante e necessária e que precisa avançar, mais ainda precisam avançar as medidas de isolamento social, o uso intensivo de máscaras protetoras, máscaras profissionais, porque já passamos da época do tempo de usar máscara de pano. Já existem máscaras profissionais disponíveis o suficiente e os governos municipais e estaduais já deveriam estar distribuindo essas máscaras às empresas para os seus funcionários para evitar essa infecção. E o isolamento social necessário, um lockdown nacional, poderia frear a curva de contaminação e reduzir significativamente o número de óbitos projetados, que não serão evitados se isso não ocorrer. Agora, as manchetes dos portais de notícias da Paraíba. Começando aqui com Mais PB de João Pessoa. Paraíba poderá iniciar a vacinação de forças de segurança nesta quarta-feira. O Programa Nacional de Imunização está sendo todo desmantelado. Não é mais por faixa etária, já distribuíram primeiro para os profissionais de saúde, agora entrou o pessoal da segurança, vai entrar também da educação. Não conseguiram imunizar ainda os com mais de 80 anos, porque ainda não foram todos imunizados, e o programa está se abrindo, se esfacelando. Já não se pode mais chamar de programa, já não se pode mais dizer que temos um plano nacional de vacinação, porque não temos. Não temos nenhum plano nacional de enfrentamento da pandemia. Entra ministro, sai ministro, e ninguém planeja nada, ninguém estabelece regras nacionais para nada. Cada um que chega com uma ideia diferente e passa um tempão para aprender alguma coisa. O que se pode dizer de positivo desse atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, é que ele conversou com o embaixador da China, ele tem conversado com os Estados Unidos, ele tem conversado com os governadores, tem conversado com as autoridades de saúde, tem tentado remontar o Ministério da Saúde, que foi destruído no ano passado, porque o presidente discordou dos seus assessores e foi esfacelando tudo. Já saíram os que sabiam de alguma coisa, foram substituídos, e agora o novo ministro, que é médico, está colocando os profissionais de saúde voltando a trabalhar no ministério. Isso pode ser positivo, pode avançar bastante, mas por enquanto, por falta de autoridade política, o ministro da Saúde do Brasil ainda não tomou as medidas necessárias para frear a pandemia. E terá muita dificuldade de fazê-lo, talvez nem possa fazê-lo, por causa da conveniência política. Talvez esteja preso às conveniências políticas e deixará de tomar as medidas necessárias para evitar que essa projeção que eu falei no começo do programa se realize e se materialize. Ainda as manchetes do Jornal da Paraíba. Bruno diz que novo decreto de Campina Grande deve flexibilizar atividades em escolas, comércio e igreja. O prefeito de Campina Grande diz que não é dos governantes o poder de dizer o que é essencial. Agora o destaque de capa do portal Correio. Justiça recebe denúncia contra Romero Rodrigues no âmbito da Operação Calvário. No WSCom, Paraíba aguarda aval do governo federal para assinar compra da vacina Sputnik V, diz o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. G1 Paraíba. Inscrição para auxílio emergencial de Campina Grande é prorrogada após ataques a site.
e as inscrições foram prorrogadas, estão aí disponíveis. No Paraíba Online, juiz acolhe denúncia contra ex-prefeito de Campina Grande na Operação Calvário. Paraíba Rádio Blog, deputados parabenizam o governo do estado por pacote de obras de mobilidade urbana em toda a Paraíba. Blog do Max Silva, site para inscrição do auxílio municipal de Campina Grande é retirado temporariamente do ar depois do ataque de hackers. Motoboys poderão se inscrever para habilitação gratuita na Paraíba já este mês. No blog do Márcio Rangel, Polícia Civil prende 3 pessoas e apreende armas na cidade de Esperança. No Realidade PB, programa Habilitação Social inscreve motoboys a partir do dia 15 de abril e oferece 5.000 vagas na Paraíba. No Fonte 83, site destaca: deputado Manuel Ludogério volta a ser internado por complicações causadas pela Covid-19. Aguinaldo Ribeiro critica o governo federal por medida que impede orçamento de guerra. Agora, destaque de capa do Hora Agora. Homero Rodrigues deixa a superintendência do Hospital Universitário de Campina Grande. Campina inicia a vacinação para idosos entre 60 e 64 anos hoje. Página 1PB. Desperdício, o Senado gasta com apartamentos funcionais, mesmo os senadores trabalhando em home office. Prefeito de Montadas lamenta município não ser contemplado por pacote de obras. Destaque agora do Paraíba Todo Dia. Prorrogado o período de inscrição do auxílio emergencial em Campina Grande. Integrantes das forças de segurança começam a ser vacinados amanhã na Paraíba. E no Parlamento PB, o site destaca: Covid, Assembleia autoriza estado de calamidade pública em 60 cidades da Paraíba. Esses os destaques de capa dos principais portais de notícias do estado da Paraíba. Eu vou ficando por aqui. Vou pedir a você que se inscreva neste canal. Inscreva-se e fazendo sua inscrição você vai poder receber os alertas de novos programas. Todos os dias, de segunda a sexta, estamos por aqui, trazendo no Jornal de Campina Grande uma análise crítica das principais notícias do dia. Deixe seus comentários e, se quiser, pode me escrever. Escreva para arquimedesonofrio@gmail.com. É isso aí. Até amanhã, tenham todos um excelente dia. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.